Oi, a paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista EBD Adultos, Betel 2022, a lição 3. O tema da lição dessa semana é Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Irmãos, uma lição maravilhosa. Eu te convido nesse momento para que nós possamos estar aprendendo qual mensagem que Cristo quer dar para a sua igreja. Eu me chamo Félix Freitas, congrego na Igreja Assembleia de Deus Monte Sinai, em Nova Iguaçu. Somos pastoreados pelo pastor André e fazemos parte como filiais da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, presidida pelo nosso amado pastor Elias. Você estiver por aqui em Nova Iguaçu, quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo, muito bem recebido em nossa igreja. Será uma honra para nós ter você nos visitando. E eu te convido nesse momento, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, dá uma curtida, compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas com a mensagem de Deus, com a instrução, em aprender a palavra de Deus. Sem mais demoras, vamos para o vídeo? Introdução. Nesta lição, veremos que nas mensagens da igreja da Ásia, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje, diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé. Devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo. Mais do que nunca, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja santa, aquela que prega a verdade, aquela que testemunha a palavra de Deus, tem sido atacada pelo inimigo, mais do que nunca. Isso enfatiza o tempo que nós estamos vivendo. Então, nós devemos estar sempre firmes, confiantes e, acima de tudo, sabendo que não estamos desamparados. Nós vamos aprender isso nessa lição. Tópico 1. A mensagem profética. Na lição anterior, tivemos nosso primeiro contato com as 7 igrejas de Ásia. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, Jesus, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro, traz uma mensagem direcionada a cada uma delas. Devemos lembrar que nos momentos finais do seu ministério terreno, Jesus disse que estaria sempre com sua igreja. Irmão, Jesus sempre está com a sua igreja. Isso que nós vamos ver aqui no tópico 1. Jesus nunca abandonou a sua igreja. Devemos estar sempre firmes e confiantes nisso. O cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos. Veremos, portanto, na mensagem às 7 igrejas, o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos. Tópico 1. Por que 7 igrejas da Ásia? Irmãos, não era somente 7 igrejas que havia ali na Ásia. Não era só 7 igrejas, havia muitas. E por que não então foi 10, ou foi 11, ou foi 2 igrejas? Por que foram 7? Porque essas 7 igrejas foram escolhidas por Jesus para trazer a sua mensagem a todas as igrejas, tanto daquela época como dessa época. Porque elas, como essa época atual, porque elas reúnem entre elas as características das igrejas de Cristo. Aquelas que ouvem a mensagem cumprem, aquelas que ouvem e não cumprem, aquelas que são frias, que não colocam em prática, e aquelas que não há nenhuma condenação, que estão firmes, que mesmo tendo pouco recurso, conseguem fazer muito para a obra de Deus. Então por isso que foram escolhidas 7 igrejas que reuniam essas características que englobam todas as igrejas de Cristo em todas as épocas. Aqui diz, onde o número 7 aparece, olha só, outra vez, onde o número 7 aparece no Apocalipse, em geral, temos uma revelação ou lição divina a ser aprendida. Então é mais isso também. O número 7 sempre tem uma lição, então 7 igrejas, porque alguma coisa de Deus tinha que ser revelada. Sendo assim, vemos que estas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o ciclo da sua existência, desde a sua fundação no dia do Pentecostes até o arrebatamento na volta de Jesus. Essas 7 igrejas, como eu disse, reúnem a característica das igrejas todas citadas, desde o tempo de Apocalipse até agora, a sua igreja atual. Tópico 1.2. Por que estas igrejas?
Havia naquele tempo outras igrejas na região, como Colossos e Hierápolis, mas Jesus escolhe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, que mostra a sua onisciência, viu nessas igrejas características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo, ao longo da história do povo de Deus, nesta terra. Sua onisciência fortalece nossa fé e nos consola, sabendo que neste exato momento, mesmo diante das maiores provações, Cristo sabe, conhece e nos socorre. Irmãos, tem um ditado que diz, um pensamento muito forte, que diz: sábio é aquele que aprende com seu erro, porém, mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ou seja, nós vamos estar aqui vendo os acertos, os erros, as provações dessas 7 igrejas e podemos tomar para nós, não cometer o mesmo erro e tentar fazer os mesmos acertos delas. Então, para isso, a onisciência de Cristo é tão grande que Ele deixou um exemplo para nós sermos cumpridos, uma referência para nós, para as suas igrejas atuais, o cuidado que Cristo tem com suas igrejas. Tópico 1.3. Uma advertência para nossos dias. Após tanto tempo decorrido da revelação dada a João sobre o estado daquelas igrejas, é preciso sermos sensíveis à palavra de Deus, que chegou até nós, e a ação do Espírito Santo, que continua avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam a igreja, buscando desviar os discípulos de Cristo do caminho da santificação, do fervor espiritual, temor a Deus e comodismo e conformismo com os valores e costumes mundanos. O apóstolo Paulo exortou: examinai-vos, provai-vos a vós mesmos. É necessário o exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa e de adoração sincera. Irmãos, foi o que eu disse logo no começo. Nunca a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, foi tão atacada pelo inimigo como nós estamos sendo agora, como está sendo nessa época. Aqueles que estão firmes, aqueles que pregam a verdade, aqueles que se permanecem firmes diante desse mundo estão sendo atacados muito. Então é uma exortação para nós, nesses dias, nós mantermos firmes, fiéis. O nosso propósito é seguirmos firmes até o céu. O nosso propósito é sermos luz e sal. O nosso propósito é sermos noivas com vestes brancas para Cristo, noivas fiéis. Não é para o mundo, nós não temos nada com o mundo. O mundo nós vamos pregar o Evangelho, vamos falar a verdade. Então o meu propósito, meu compromisso é com Cristo. E nós, como Igreja Santa de Cristo, devemos perseverar, devemos vigiar, porque o mundo jaz no maligno e ele anda querendo nos desviar, nos trazermos para o lado dele. Eu aprendi que a mensagem de Cristo às 7 igrejas, vemos o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos. Que maravilha! Cuidado de Cristo que tem com suas igrejas em todos os tempos. Tópico 2. A mensagem de Cristo. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo, mostrando características e qualidades admiráveis, mas sem esconder erros, desvios doutrinários e fracassos morais e espirituais. Jesus trata diretamente com a sua noiva e admoesta a fim de que haja despertamento, mudança profunda e perene. Jesus trata diretamente, Jesus não esconde, Jesus não coloca pano, Jesus não coloca sujeira para baixo do pano, Jesus acende a luz, Jesus mostra o que está oculto. Ele somente não faz elogios. Irmãos, nós temos visto as criações de hoje em dia, a juventude, a adolescência, as crianças de hoje em dia, os pais querendo tratar bem, não falam não expõem os seus erros, não os chamam para o acerto, ficam somente dando elogios, ficam somente defendendo, e isso, em vez de dar crescimento, atrapalha, se estraga. E Jesus não é assim. Jesus é um Pai justo, um Pai fiel, e Ele pode nos elogiar, Ele nos dá elogio, mas também Ele chama a nossa atenção, Ele puxa a nossa orelha, o nosso erro, para que nós nos consertemos.
acertemos. Ele não vai escrever certo por uma linha torta, de maneira nenhuma. Ele vai acertar a linha para escrever certo nessa linha certa, nessa linha consertada. Uma nova história vai ser escrita nessa linha consertada. Então vamos nos consertar. Vamos ver onde está o nosso erro e nos consertar. Tópico 2.1. Estrutura da mensagem. Ao estudar a mensagem às 7 igrejas da Ásia, de uma forma mais minuciosa, um detalhe muito importante não pode deixar de ser observado. As mensagens possuem 5 pontos comuns. Primeiro, revelam vários títulos e atributos de Cristo. Segundo, qualidades encontradas. Terceiro, exortação. Quarto, conselho e ordens. E quinto, a promessa ao que vencer. Nisso podemos aprender uma lição importante. Em tempos de inversão de valores e de respeito à família, Deus vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. Aquele que diz, conheça tuas obras, sabe também o motivo pelo qual fazemos. Nada está encoberto a Cristo. Primeiro, ele se apresenta para nós, ele mostra os seus atributos, as suas qualidades. Cristo se apresenta para nós. Segundo, ele nos exorta, ele vai nos exortar, ele vai mostrar onde nós estamos errados, vai mostrar nossa qualidade, mas também vai mostrar onde nós estamos errados. E depois, ele vai nos dar os conselhos, aquilo que nós devemos fazer e as ordens que nós devemos cumprir, a liturgia do seu culto. E o quinto, irmãos, ele vai dar as promessas para aquele que vencer. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. Aquele que vencer será posto como uma coluna no seu templo. Temos promessas gloriosas de galardão, promessas gloriosas para aquele que vencer, que for fiel até o fim. Vamos aprender a passar pelo propósito, passar pelo processo para chegarmos ao propósito. Tópico 2.2. Oportunidades de arrependimento. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam exortações ao arrependimento, Esmirna e Filadélfia. Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários que vemos nelas, oferece em sua longanimidade tempo para a mudança, e dele tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. Agora mesmo ele ainda espera pacientemente pelos frutos do arrependimento, aquele que caiu ou fracassou em sua fé. Antes do juízo futuro, Jesus oferece em sua graça uma oportunidade. Este arrependimento não acontecendo, dará lugar ao juízo divino. Irmão, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso que Ele está dando tempo da sua igreja se acertar. Ele está dando tempo para a sua igreja se consertar para a sua volta. Muitos podem estar dizendo, mas por que Jesus não volta logo? Por que não vem buscar a sua noiva? É porque Jesus, irmãos, ele não vai casar com uma noiva imatura. Ele não vai casar com uma noiva menor de idade. Ele está esperando a sua noiva amadurecer. Sua noiva está completamente preparada para ele vir buscar. Então vamos nos preparar. Vamos estar prontos para quando Cristo vier nos buscar. Tópico 2.3. A promessa de Cristo. De forma geral, promessa é o compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. A promessa pode ser feita verbalmente ou escrita. Jesus fez muitas promessas e fez questão de registrá-las para que nós fôssemos alcançados por ela. A Bíblia tem muitas promessas. A primeira promessa ainda no Éden fala da primeira vinda de Cristo. Gênesis 3,15. O derramamento do Espírito, restauração do povo de Israel, o ministério terreno do Messias, dentre muitas outras. Das mensagens das 7 igrejas da Ásia, todas terminam com a promessa que falam da igreja reinando com Cristo e da vida eterna. Irmãos, muitas promessas. E uma coisa eu digo, todas as promessas que Deus fez, todas as promessas que Cristo fez, Ele cumpriu, Ele cumpre. Ele é fiel em cumprir todas as promessas. Então vamos, irmãos, aguardar com paciência, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel em cumprir todas as promessas que Ele fez. Eu aprendi que as mensagens das 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo. Irmãos, foi aquilo que eu disse logo no começo da lição. Elas reúnem em si todas as características das igrejas de Cristo, no passado, no presente e no futuro. Então elas são um verdadeiro raio-x, um exame espiritual de todas as igrejas reunidas de Cristo.
foram ali representadas pelas 7 igrejas da Ásia. Tópico 3. A mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e ao mesmo tempo prepara a noiva para o arrebatamento. Irmãos, o Espírito Santo é um dínamo, é o combustível de manter a igreja de Cristo avivada, firme, esperando a volta do seu noivo. O Espírito Santo não tem outro meio, não tem artifícios, não tem invenções, é o Espírito Santo, é Ele, é a causa de nós estarmos ainda aqui fazendo a obra de Cristo. Tópico 3.1. O outro Consolador. Depois da última ceia, Jesus confortou e instruiu os discípulos que estavam aflitos com a proximidade da sua partida. Irmãos, aqui eu vou trazer para os irmãos uma meditação. Jesus estava ali com os seus discípulos, realizando milagres, fazendo maravilhas, e ele chega para eles e diz que importa que ele vá para que outro venha, que seria melhor. Mas o que poderia ser melhor do que o Emmanuel, do que o Deus conosco, do que Deus habitando ali no meio de nós, do que Jesus estando ali realizando milagre? Seria Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Deus não está mais no meio de nós, habitando conosco. Ele está dentro de nós, habitando dentro de nós. Então, isso é o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo é Deus habitando em você. É o outro Consolador. É Ele que mantém a igreja firme, a igreja resistente, a igreja perene diante dessas tempestades. É o Espírito Santo, é Deus dentro de nós. Tópico 3.2. Ele reveste e dá dons. É o Espírito Santo que dá sentido e realização na vida cristã. Irmãos, é o Espírito Santo que nos dá dom. E nós já vimos em outras lições da EBD para que serve o dom. O dom serve para fortalecer, para nós fazermos a obra de Cristo, fortalecer a igreja de Cristo aqui na terra. O dom não é para eu ser melhor que ninguém, não é para eu aparecer, para dizer que eu tenho poder. Não. O dom é para fazer a obra de Deus, é para nos dar capacidade de fazer a obra de Deus aqui na terra. O Espírito Santo ele nos faz isso, ele nos reveste, ele nos dá dom. Nós que somos da Igreja Assembleia de Deus, nós que seguimos o pentecostal, nós buscamos esse revestimento do Espírito Santo para nós estarmos preparados para fazer a obra de Deus aqui na terra. Nós buscamos, nós almejamos. Você também pode buscar, você também pode almejar esse revestimento do Espírito Santo para estar firme, para poder passar essas adversidades aqui na terra. Tópico 3.3. O Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel de vital importância, pois sendo outro Consolador, está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo. Eu deixei marcado aqui bem no final, irmãos, bem no último parágrafo aqui desse tópico 3.3 que diz: em suma, podemos afirmar que, assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac, o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. Olha que maravilha! O Espírito Santo está nos preparando para as bodas, para o encontro com o nosso noivo, para o encontro com Cristo. Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou abandonados. Ele deixou o Consolador, deixou o Espírito Santo para estar nos preparando, nos guiando para o grande dia do encontro, para o dia do casamento. Glória a Deus, que maravilha! Que nós possamos estar sentindo a cada dia mais esse preparo, essa presença do Espírito Santo e esse dia que vem logo, para que nós possamos nos encontrar com Deus, nos encontrar com Cristo Jesus. Eu aprendi que o Espírito é Consolador, reveste, dá dons e prepara a noiva para o arrebatamento. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa estar desempenhando essas funções na minha vida,
na sua vida e em nossas vidas, nos consolando, nos revestindo e nos dando os dons, preparando para o dia do arrebatamento. Conclusão, chegou o final de mais uma lição. Aprendemos nesta lição sobre a importância do arrependimento sincero. Vamos conversar com o Pai. Senhor Deus, maravilhoso és o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por mais uma lição completada, meu Deus, por podermos aprender mais e mais de Ti. Que o Senhor possa estar renovando o nosso espírito, que o Senhor possa estar acendendo a chama, o desejo de Te servir melhor. Ó, meu Pai Celeste, nos revista com Teu Espírito Santo, nos dê a comunhão que nós necessitamos para estar aprendendo, ouvindo a Tua voz. Seja conosco, meu Deus, e que nós possamos estar preparados para o dia do arrebatamento, para o dia que nós iremos encontrar contigo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Maravilha, né? Poder conversar com o Pai. Faz bem. E vem para EBD, porque EBD é você.